Olá, muito boa noite, senhoras e senhores. Bom, finalmente consegui aqui me conectar, né? Tava conseguindo transmitir, mas não liberava a conexão, ainda bem que liberou. Muito bem, meus amigos. Vamos falar hoje aí sobre esse caso da união da Globo com a TV estatal chinesa, CGTN, tá? Dos mesmos moldes que eu trouxe para vocês, né? Reeditei aquela publicação que eu havia feito sobre a Band lá em novembro. Eu vou trazer aqui a informação também de novembro, né? Não sei se vocês sabem, mas essa parceria aí iniciada da Globo com a CGTN, ela não é uma parceria nova, tá? E nós vamos falar sobre isso. Vamos trazer informação para vocês aqui, uma informação de novembro de 2019. Essa informação, né, eu tive dando uma fuçada aqui, porque realmente eu não sabia que essa parceria havia sido fechada na mesma época em que foi fechada a parceria com a Band, tá? E se vocês não sabem a história completa, eu imagino que assim como eu, vocês também vão se surpreender, porque existe a parceria da CNN com empresas estatais de comunicação brasileiras, tá? Empresas estatais brasileiras. Então vamos ver essa história completa aí, porque realmente, né, tem que puxar aí um novelo de gato muito grande para a gente entender a história toda. A coisa é mais complicada do que a gente imagina. Bom, pessoal, vou pedir só para vocês me darem um retorno aqui no chat, se o áudio tá ok, tá? Como eu disse para vocês, eu tive um probleminha aí para conseguir a conexão, então me deem um retorno aqui se nós estamos tendo um áudio ok e tudo mais para a gente poder seguir com essa informação. Eu acabei de publicar lá no gps.pesquisa.com uma matéria sobre esse assunto. Então, para que vocês saibam, né, eu trouxe mais informações nessa matéria, um pouco mais de análise, do que a matéria fria que foi publicada pelo único jornal que publicou a informação e nem foi em forma de matéria, tá? Vou explicar aí para vocês já. Só peço que vocês me deem um retorno aqui no chat, se está tudo normal, né? E aí a gente vai seguir, no finalzinho a gente faz aquela conversa do chat aí que é clássica aqui do canal, né? Bom, deixa eu ver aqui, ok, valeu galera, então vamos lá. O que eu vou fazer para vocês? Foi essa única nota que eu achei de imprensa de época, bem na época que a Globo assinou o contrato com o pessoal da CGTN. Foi uma nota publicada em uma coluna online da Folha de São Paulo, bem discretinha, tá? Não houve assim muita coisa em cima dessa notícia aqui no Brasil, apesar do que, né, internacionalmente foi uma notícia divulgada, pelo menos lá na China, Hong Kong, ela foi bem divulgada. Para nós brasileiros, que seríamos um dos mais interessados no assunto, a coisa passou de forma bem discreta. Então essa coluna é a coluna do Nelson de Sá, na Folha de São Paulo online, na época, em 14 de novembro de 2019, ele publicou o seguinte: Globo assina com gigante chinesa para coprodução e tecnologia 5G. Parceria com o grupo de mídia da China, maior corporação de comunicação do mundo, deve ir de filmes a esportes. Senhores, nós temos que prestar atenção em uma coisa aqui nesse ponto, né? Esse grupo ele assinou com a Band, só que a parceria com a Band, obviamente, ela não tem como render tanto quanto a parceria com a Globo, né? A Band é uma emissora bastante limitada para a produção e o alcance de mídia. A Globo, né, não sei se todos sabem, mas a Globo ela não é apenas a emissora de TV aberta. A Globo tem mídias digitais, né? Tem muitos sites que vocês acessam no mundo digital que vocês não sabem que pertence à Globo. Então é bom sempre que você acesse e goste aí de algum site, que você procure quem é o dono específico desse site. Vocês vão se surpreender que muitos dos sites atualmente estão se vendendo para a Globo ou fazem parte ali do ecossistema do Grupo Globo de produções,
Grupo Globo que também tem revistas, Grupo Globo que também tem produção de filmes, de séries, tá? Muitos desses filmes e séries, eles não vão para a TV aberta, ou eles vão direto para as mídias, plataformas digitais do Grupo Globo, ou, claro, né, vão diretos para a venda do mercado internacional. A Globo produz algumas séries, algumas coisas aí, que ela vende para o mercado internacional sem passar aqui pelo Brasil. Aí o resto é história, né? Basta vocês fazerem aí pesquisas que vocês vão encontrar a história completa. Mas vamos lá, para quem quer pesquisar aí, é bem complicado de você encontrar isso. Inclusive a Folha está agora cobrando a assinatura, então a pessoa que me passou isso aqui, eu cliquei para ver a matéria e depois a matéria fechou e queria me cobrar uma assinatura, né, para eu ler essa coluna aqui. Eu só consegui reler aqui, salvar o texto para falar para vocês, porque eu já tinha aberto ele em formato de leitura no Google Chrome, então consegui voltar no formato de leitura, tá? Mas se vocês quiserem pesquisar pelo título, é exatamente esse: Globo assina com gigante chinesa para coprodução e ação. Vou passar novamente a informação para vocês então. Então é o seguinte aqui, vou tomar cuidado com o meu teclado aqui. A informação é o seguinte: a coluna publicada pelo jornal Folha de São Paulo, essa coluna foi a única publicação que eu encontrei da época em que a Globo fechou a parceria com o grupo de mídia chinês, tá? Que grupo de mídia chinês é essa? Havia uma televisão estatal na China chamada de CCTV. Há pouco mais de um ano, o Partido Comunista Chinês, que é quem controla o Estado lá da China, ele resolveu transformar essa TV estatal, a CCTV, na realidade em um grupo de produção de mídia. Então eles produzem agora diversos canais, tá? Esses canais, eles todos recebem a logomarca da CGTN, mas não é um canal único, são diversos canais, além de outros tipos de publicações, no intuito aí de levar essas informações, né, ou essa manipulação de informações para o mundo. Né? Eu não disse aqui quando a gente estava sem áudio, mas vou dizer aqui para vocês agora. O grupo CGTN, ou esse grupo formado aí pelo grupo de mídia chinês, ele já está se tornando ali na região da Ásia, né? Ásia ali tal, como um grande espalhador de desinformação e de notícias falsas, tá? É um tipo de informação que vocês, pesquisando um pouco mais, vocês vão descobrir sobre esse grupo, assim como outros grupos que ele diz querer concorrer com eles, tá? Ele é conhecido como um grande espalhador de notícias falsas, tá? Novamente eu vou me desculpar com vocês aqui pela falta de áudio, e agora agora não vou apertar nada de errado não. Então, senhores, é o seguinte: essa informação, da maneira que ela está aqui, vocês só encontrarão numa coluna online assinada pelo Nelson de Sá, com o seguinte título: Globo assina com gigante chinesa para coprodução e tecnologia 5G, tá? Onde que a Globo está ligada intimamente com tecnologia 5G? Até agora eu não descobri. Se alguém tiver essa informação, por favor, passa no meu e-mail richardelima@gmail.com. Vamos à matéria. Parceria com o grupo de mídia da China, maior corporação de comunicação do mundo, deve ir de filmes a esportes. No canal chinês de notícias CGTN, Shen Haixiong, presidente do grupo de mídia da China, assinou um memorando de acordo, né, um contrato para fazer acordo com o Roberto Marinho Neto, do Grupo Globo. Então, um acordo entre as duas empresas, Grupo Globo e a CGTN. Inclusive, o Roberto Marinho Neto esteve lá na sede da CGTN para troca de programas e colaboração em produção, com parceria em filmes, TV, esportes e tecnologia 5G. Segundo o site da CGTN, Marinho disse que espera usar as plataformas de mídia do Grupo Globo, como TV, rádio e novas mídias, para expandir a cooperação com o grupo de mídia chinês na coprodução de filmes para TV, no compartilhamento de conteúdo de programas
e no uso de novas tecnologias. Shen já havia assinado contrato na mesma linha com o grupo Bandeirantes e, em entrevista, descreveu como possibilidade ótima e factível trazer à TV paga brasileira o próprio canal CGTN. Quero lembrar para vocês que essa coluna que eu estou lendo aqui para vocês, ela foi publicada em 14 de novembro de 2019. Naquela época ainda não havia informação de que o canal CGTN estava entrando em operadoras de TV paga aqui no Brasil, como é o caso da Claro, tá? Essa informação ela ainda não estava na época ainda, né? Não tinha se concretizado na época. Vamos lá. Então, trazer à TV brasileira o próprio canal CGTN, que busca concorrer internacionalmente com o russo RT, que é o Russia Today, o France 24 e o BBC World, tá? São 3 emissoras de notícias e de documentários aí que são emissoras de TV estatal. Russia Today, não precisa nem falar da Rússia. France 24, também não preciso falar para vocês. E para quem não sabe, o BBC World é um clássico canal estatal do Reino Unido. Aí temos aqui um pós-script. O pós-script na coluna diz o seguinte: o grupo de mídia chinês, criado no ano passado a partir da maior rede da China, CCTV, também fechou com o Ministério da Cidadania um acordo para intercâmbio de programas e filmes, promoção de festivais de cinema nos 2 países e abertura de conversas para estabelecer um canal de TV por assinatura dedicado exclusivamente a programas e filmes sino-brasileiros, segundo o site Tela Viva, tá? Nesse momento aqui nós vamos parar porque não é a única surpresa que nós temos aqui nessa nota, relembrando para vocês que foi publicada em 14 de novembro de 2019, de uma informação que não ganhou destaque aqui no Brasil, tá? Vejam como a informação ela tem corpos, né? Tem coisas aqui que precisa puxar ali o novelo para você entender completamente, e ela foi feita mais ou menos aqui na surdina, né? Não resolveram não compartilhar da maneira correta com os brasileiros. Mas vamos lá. O que é esse Ministério da Cidadania, pessoal? O Ministério da Cidadania, entre outras coisas, ele controla, por exemplo, o programa Bolsa Família. No entanto, ele também controla a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, e diversos aí outros órgãos estatais brasileiros. Vocês conseguem a lista completa na Wikipedia aqui sobre o Ministério da Cidadania, está lá bem descrito. Na época em que o Ministério da Cidadania assinou esse contrato com um grupo de mídia chinês e a CGTN, ele era comandado pelo Osmar Terra, tá? Atualmente ele é comandado pelo Onyx Lorenzon. Mas vamos falar aqui do ministro que assinou esse contrato com o grupo de mídia chinês. O ministro Osmar Terra, ele é do MDB, ou PMDB, aí como os senhores preferirem, né? Mudou a sigla para MDB. E temos um fato curioso. Se vocês procurarem aí, né, me fale aqui o nome do presidente do MDB, mas vocês vão encontrar um vídeo ainda de 2018 em que o presidente do MDB, após uma reunião com empresários e políticos chineses, grava um vídeo ali, né, falando muito bem sobre essa reunião, sobre os empresários, sobre os políticos chineses, falando que está fechando uma parceria do MDB com o Partido Comunista Chinês, parceria essa para troca de informações e para conhecimento ali, para treinamento, então, dos políticos, da ordem política ali do MDB com a proposta política do Partido Comunista Chinês, tá? Procurem isso aí que vocês vão encontrar. Esse vídeo rolou muito no Instagram na época, acredito que vocês o consigam encontrar também no YouTube. Mas continue e vocês vão se surpreender. Por fim, Shen assinou ainda com o presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, que inclui, entre outras, a TV Brasil, a estatal brasileira presidida pelo general Luiz Gomes. E a partir daqui a nota ela fica um pouco estranha, mas eu vou ler aqui para vocês. Que estudou na Universidade de Defesa do Exército da Libertação Popular,
tá? Isso aqui, quem está falando é a nota publicada pelo Folha de São Paulo. Pessoal, eu procurei informações nesse sentido, se realmente o general Luiz Gomes ele haveria estudado na Universidade de Defesa Nacional do Exército da Libertação Popular, porque essa universidade é uma universidade do Partido Comunista Chinês. Não encontrei essa informação, tá? Mas como eu disse para vocês, a CGTN e o grupo de mídia chinês são conhecidos lá na Ásia por espalhar notícia falsa, tá? Por publicar notícias que não são confiáveis. Então fica complicado da gente confiar totalmente nas notícias aqui, da maneira como elas são publicadas. Por exemplo, o ano passado eu mostrei numa live aqui que os chineses haviam publicado uma notícia que o Bolsonaro havia assumido o comando do Partido Comunista da América Latina. Okay? Então, entre outras coisas aí, que esse grupo de mídia publica, há informações realmente bastante estranhas, tá? Então, procurem vocês, que vocês encontrarão o currículo do general Luiz Gomes, que é quem preside, então, a EBC, que controla, entre outras, a TV Brasil, grupos de rádio, assim, que pertencem aqui à estatal brasileira, ok? Agora, vamos lá, nós já temos áudio aqui, né? Agora, para mim, está aparecendo aqui como com áudio normal, me parece que agora tudo certo. Pessoal, eu publiquei um pouco mais, uma análise um pouco mais em matéria no gps.pesquisa.com. Agora há pouco eu fiz essa publicação, então se vocês quiserem dar uma lida nessa matéria, também dá uma complementada aqui para que vocês entendam. Quero voltar ali numa situação dessa coluna publicada pela Folha de São Paulo, que é o seguinte: vocês notem que a CGTN, ou Grupo de Mídia Chinês, ele assinou com a Globo para produção de conteúdo e assinou com a empresa brasileira para um novo canal na TV fechada brasileira, canal esse que não é o canal CGTN, tá? Que é um canal ali, né, que ainda não apareceu para gente, mas que é um canal fora da CGTN, seria um canal sino-brasileiro, ou seja, um canal chinês brasileiro, então coprodução de conteúdo né, entre os dois países. Mas o que é interessante você entender? Que como ela assinou com a produtora de conteúdo Globo, quem publicaria esse conteúdo, ou não, quem faria, né, produziria esse conteúdo pago, né, com dinheiro nosso estatal brasileiro, dinheiro do povo brasileiro e, né, em tese também com dinheiro, em tese não, né, vai entrar o dinheiro da China, obviamente, para isso, que é interesse da China, mas seria dinheiro nosso com dinheiro da China, pagando a Globo para fazer conteúdos, né, sabe lá o que vai conter nessas produções aí feito entre China e Brasil, entre essa parceria China-Brasil, tá? Para um terceiro canal que deve aparecer aí em breve, esse canal, né, na TV fechada, né? Esse canal extra não é o CGTN, é um canal extra. Então a coisa ela vai tomando corpo ali, tá? Uma das coisas que eu publiquei na matéria lá no gps.pesquisa.com que vale a pena comentar aqui e que não foi comentada por essa coluna ali da Folha de São Paulo, e para quem não pegou eu falando desde o início lá, essa coluna que eu li aqui para vocês, ela foi publicada em 14 de novembro de 2019. Ela não é de agora, ela é de 14 de novembro de 2019. Então vejam como é que é a coisa. Ela foi feita, mas sem dar publicidade aqui no Brasil, né? Foi feita de maneira calma, foi uma notinha ali para falar que não foi dito nada, mas uma notinha escondida que nem foi divulgada, tal, meio fechada ali, tá? Muito complicada de você encontrar essa notinha. Então notem o seguinte: desde a eleição, o nosso vice-presidente Hamilton Mourão, como eu já disse aqui para vocês por várias vezes, ele tem feito constantes viagens para a China para, né, dar início a parcerias, dar início a contratos entre Brasil e China, e também para acalmar os nervos ali de empresários e dos políticos do Partido Comunista Chinês em relação a parcerias, a compras, né, que o partido
estava fazendo já naquela época e agora com esse momento que nós vivemos aqui no Brasil, o desespero de empresários e tal, né, a pressão política existente, né, vocês sabem que muitas empresas brasileiras estão passando aí para a mão de empresários chineses, tá? Então o Hamilton Mourão ele trabalhou muito nesse sentido aí, né, de fechar essas parcerias, de conseguir esses investimentos, né, aqui para o Brasil, né, não ficar na mão. Tenho certeza que para bom entendedor, os senhores entendem aí o que eu estou falando com isso, né? Bom, onde isso vai dar, né, pessoal? Onde isso vai dar? Só para vocês que vocês entendam as linhas editoriais dessas emissoras nacionais, né? Nós estamos sabendo Globo, Bandeirantes, empresa brasileira de comunicação, inclusive com essa informação estranha colocada, né, que nós temos lá um general que teria estudado em uma universidade militar chinesa. Essa informação não posso confirmar, tá? Não é passada por mim, é pela Folha de São Paulo. Tá? Tô apenas lendo para vocês a informação que a Folha de São Paulo passou lá em novembro, tá? Essas complementaçõezinhas, essas adições que são fatos, está lá na matéria no gps.pesquisa.com, tá? Inclusive, na matéria no gps.pesquisa.com, eu coloco um link que você consegue clicar. Esse link te leva a uma página de pesquisa do Google e ele faz para você diretamente a pesquisa dentro do site da CGTN, pegando toda a informação lá no site da CGTN chinesa sobre o general Hamilton Mourão. Então vocês vão ver que há muitas matérias, inclusive a CGTN fez um documentário sobre o general, né, o vice-presidente brasileiro, general Hamilton Mourão, fez uma matéria bem extensa, ele com outras pessoas que ele havia levado lá, né, de interesse desse relacionamento comercial, essa matéria falando, claro, muito bem do Mourão e muito bem dessa parceria, né, que inclusive, entre outras coisas, nessa matéria, eu também já havia comentado isso aqui, mais ou menos ali para agosto, setembro de 2019, havia uma coisa ali bem engraçada. Por exemplo, a CGTN estava publicando lá no canal voltado para os chineses, uma propaganda dizendo o seguinte para os chineses: chineses, os brasileiros adoram os chineses e estão esperando vocês de braços abertos para fazer turismo no Brasil. Olha, eu acabei de me lembrar disso agora, tá? Estão aguardando vocês de braços abertos para fazer turismo no Brasil. Vão fazer turismo no Brasil porque o brasileiro adora o povo chinês, tá? Era exatamente essa a mensagem que havia nessa propaganda sendo veiculada lá na China em 2019. Prestem atenção, lá naquela época ali, setembro, hein? Vão ligando aí, vão puxando o fio do novelo, falando para que os chineses viessem fazer turismo no Brasil, incentivando os chineses para virem fazer turismo no Brasil. Eu sei que, né, os senhores que me acompanham aqui já são bem espertos aí nessas coisas, vão conseguir unir bem o que uma coisa tem a ver com a outra. Pessoal, então vou dar uma passadinha aqui no chat, tá? Se vocês pesquisarem, se vocês forem lá no gps.pesquisa.com, se vocês pesquisarem um pouco mais sobre as coisas que eu falei aqui, sobre os vídeos que eu falei com vocês aqui, vocês vão conseguir levantar aí informações muito boas que a imprensa brasileira nunca publicará. Sei que eu estou aqui acompanhado, né, de espectadores extremamente espertos que vão conseguir levantar o fio, né, do novelo, puxar o fio todo e levantar a informação completa. Diogo, muito obrigado. Os países desenvolvidos não vão ficar de fora da compra do Brasil como os países emergentes. Não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer aqui. Os países desenvolvidos não vão ficar fora da compra do Brasil como os países emergentes. Olha, essa sua afirmação ou pergunta aqui, ela merece uma grande análise, mas eu posso dizer para você, assim de maneira rápida, que os países desenvolvidos, se você estiver falando, por exemplo, dos países europeus, eles não se interessam em fazer investimentos no Brasil neste momento, tá?
Existem muitos motivos para isso. Vou te dar um exemplo simples. O Brasil, ele precisaria, né, precisa, na realidade, se ele quiser se reerguer dessa crise econômica, lembrando que a crise ela está afetando o mundo todo, não só o Brasil, tá? Então tá ali o mundo ocidental todo no mesmo balaio complicado. Se o Brasil quisesse realmente se reerguer economicamente, né, como um lugar viável para o investimento privado, a primeira coisa que ele necessitaria fazer seria uma grande reforma, tá? Uma reforma espetacular, seria realmente uma revolução no Brasil. Essa grande reforma, ela transformando o Brasil num local não só propenso, né, para investimento, receber investimento, com o menor peso do Estado em cima dos investidores, mas o Brasil ele está com um grande problema que vem se arrastando aí há algum tempo, que é a instabilidade jurídica, tá? Nenhum investidor vai querer vir para o Brasil nesse momento, sabendo que no Brasil há uma instabilidade jurídica. Ninguém sabe no Brasil quem realmente comanda para poder fazer a legislação brasileira. Infelizmente, esse é o problema que nós temos, tá? Aqui é um balaio de gato doido. Ninguém sabe se é o presidente, ninguém sabe se é o Congresso quem realmente deveria estar fazendo leis e as leis corretas que o Congresso não está fazendo, ou o STF que tem se metido a legislar sempre no sentido contrário à Constituição brasileira. E eu não estou falando que a Constituição brasileira é boa e muito menos que o STF tem legislado de forma boa. Só estou falando para vocês que esse problema, no atual momento, antes ele já espantava investidores, agora muito mais, tá? Além, claro, do nosso problema aí de excesso de tributação e excesso de Estado, né, regulando aí com a mão pesada em cima das empresas. Ninguém vai arriscar o seu dinheiro nesse momento porque não tem investidor aí com dinheiro para dar bobeira nesse momento, tá? Existem outros países no mundo seduzindo os investidores e fazendo propostas excelentes para que esses investidores então parem nesses outros países. Vamos ver aí, mas o mais certo é que realmente nós vamos entrar em um período de recessão e uma possível depressão após aí a liberação do povo para ter uma vida, vamos dizer, normal, né? Douglas falou, pelo que eu sei, a Globo é a segunda maior TV do mundo. Eu não tenho essa informação correta, mas eu desconfio que possa ser, né, no caso da produção, porque é o seguinte, se nós pegarmos o domínio da Globo, principalmente em produção, na América Latina, nós vamos ver que o domínio da Globo é muito grande, provavelmente até um domínio muito grande em produção em relação ao mundo, tá? A Globo ela tem um share aí de publicação, ela tem um share muito grande aqui no Brasil. Esse share que a Globo tem aqui no Brasil, o que é o share? Né? A participação das produções dela em relação ao que as pessoas consomem de conteúdo aqui no Brasil. Quando eu estou falando dessa participação, não estou falando só da televisão, tá? Quero relembrar para os senhores que a Globo ela não é apenas TV aberta, né? A Globo é TV aberta, TV fechada, produção para cinema, produção para séries, que ela inclusive exporta algumas séries sem passar essas séries aqui no Brasil. A Globo tem diversos sites, inclusive sites que não levam a logomarca da Globo, então você acessa aí alguns sites que você não sabe, mas eles pertencem ao Grupo Globo, tá? A Globo tem plataforma online para concorrer, por exemplo, com a Netflix, e por aí vai, né? O Grupo Globo ele tem tentáculos aí que a gente nem imagina, tá? Inclusive, né, como eu disse para vocês, o grupo de mídia chinês cita essa parceria da Globo para a tecnologia 5G, que até agora eu não entendi onde é que entra a Globo com tecnologia 5G, né? Vamos ter essa surpresa em relação ao 5G do Brasil. Então, o que nós temos? Esse share da Globo ele é imenso, né? A capacidade que a Globo tem de comandar a pauta, o que se fala aqui no Brasil, porque a quantidade de publicações Globo consumidas é muito grande. Para vocês terem uma ideia, uma emissora norte-americana, quando ela consegue alcançar 3%, 4% de audiência ou de share lá nos Estados Unidos, é motivo para uma festa muito grande, porque a audiência lá nos Estados Unidos,
onde existem diversos grupos de mídia, 90% deles com viés de esquerda, né, os grupos de mídia norte-americanos, pouco ali com viés de direita, mas quando qualquer um desses grupos ele consegue alcançar uma participação de share aí de aproximadamente 4%, é motivo de festa, sendo que aqui provavelmente a Globo tem um share ali beirando 60% a 70%, tá? Vou parar aqui para falar alguma coisa, né, para a gente não ter um mal-estar que sempre dá em comentários aqui, o pessoal me escrevendo por e-mail, que é o seguinte: quando eu digo que os Estados Unidos têm 90% de mídia de esquerda, não quero dizer que esses 90% de mídia de esquerda, eles são 90% alinhados, né? Não são 90% alinhados. Tá? Nos Estados Unidos existe um arranjo político que é diferenciado aqui do Brasil, inclusive mais, né, nós temos uma mídia ali de esquerda mais que vai além do que o Brasil faz, se Deus quiser, né? Nós não teremos isso aqui no Brasil, né? Porque existem coisas terríveis realmente sendo defendidas ali por uma mídia mais extrema. Sim, existe coisa muito mais extrema, né, sendo publicada, como existe uma mídia, uma esquerda que vem menos, né, e apoia algumas pautas que aqui no Brasil seriam consideradas pautas conservadoras, tá? Então, não há um consenso, até porque não há um alinhamento, por exemplo, como ocorre aqui, como a gente está vendo, esse alinhamento ocorrendo nas mídias brasileiras, aqui das mídias, por exemplo, com a China, tá? Não existe esse alinhamento 100% explícito como ocorre no alinhamento aqui nacional, ok? Então, é complexo da gente entender isso porque há uma diferenciação lá. Maxwell Grande, oferecer a TV fechada mais internet, acho que aí vai entrar o 5G. Por enquanto, eu ainda realmente não sei. O André está falando aqui, a Band também fez parceria comercial. Sim, né? Mas aí no caso da Globo, nós temos uma diferença da capacidade de produção, né? Do conhecimento, do know-how de produção que a Globo tem, né? E a capacidade também de penetração, a capilaridade que a Globo tem junto ao público, né? Penetração, conseguir entrar, né, com mais veículos, mais locais, uma capacidade que a Band tem muito reduzida, né? Não dá nem para comparar. 40% ou 50% dos canais fechados são Globosat, ganham muita grana nos canais fechados, realmente. Só temos 23% de acesso ao 4G, aqui o André falando. Deixa eu subir um pouquinho aqui. O Douglas está falando, ó, trabalhei para a Sky durante 1 ano e 3 meses e éramos obrigados a ser afiados com a informação sobre a Globo, pois tem 15% da antiga NET e 20% da Sky. A Yara colocou aqui um emoji aqui, muito obrigado pela participação. Daniel Neves deveria comprar esses canais de crente e acabar com tudo. É um grande perigo, tá, Daniel? Um grande perigo, realmente, por causa da questão da liberdade, né? Uma coisa que eu falava há pouco tempo para o pessoal, infelizmente foi uma coisa que se tornou realidade bem no início da crise aí, bem no início quando todos nós estávamos, né, começando a saber que iríamos ficar fechado. Houve uma primeira confusão ali para que se fechassem igrejas e tudo isso. E eu já avisava para o pessoal para que não ataquem as liberdades de outros, né? Tá? Não caiam nessa armadilha de querer atacar as liberdades de outros grupos, de outros entes, porque esse ataque, finalmente, principalmente, né, com um alinhamento desse que nós estamos vendo, no sentido aí, o Brasil foi além do alinhamento de ideologia socialista, né? O Brasil já partiu para uma ideia política mais comunista, tá? Tá tendo até multa em alguns locais do Brasil para quem sair de casa, prisão de empresários que querem trabalhar, né? Algumas coisas absurdas atentando contra a liberdade. Então, a partir do momento em que você atenta, né, ou você dá legitimidade para que se tire a liberdade de um determinado grupo, tá? Determinado grupo que não está infringindo lei. Lembrem-se que a Constituição brasileira, ela garante ainda o nosso direito de ir e vir. Nós não estamos no estado de emergência, nós não estamos no estado de sítio, então nós ainda temos
pela Constituição, em tese, o nosso direito de ir e vir. No entanto, esse direito ele, né, foi tirado da gente de uma hora para outra. Não tem como não falar que isso é um sistema ali bem alinhado com o que prega o Partido Comunista Chinês, né, em que a pessoa individualmente ela não é nada, né, eles olham não a pessoa individual, mas eles olham o grupo e tomam ações em relação a determinado grupo. A pessoa em si ela é descartável, como sempre aconteceu, né, com esse regime do Partido Comunista Chinês. Então, quando você legitima tirar a liberdade de um, na realidade, você está legitimando para que tire a sua própria liberdade, ok? Tomem cuidado com essa armadilha. Né? André Franzoni colocou aqui: a Globo fez parceria com a CGTN para a troca de conteúdos. Sim, né? O Diogo, Globosat e Globo ganham bastante, o Telecine tem direitos da Globosat, etc. Pessoal, notem uma coisa: assim como ocorre com a Bandeirantes, né? Provavelmente, né, não tem como a gente cravar isso, mas provavelmente essa parceria com a CGTN é uma parceria que garante economicamente que o Grupo Globo ele não irá falir, tá? Vamos ficar de olho aí. Como eu sempre disse para vocês, eu duvido muito que a Globo perca a sua permissão, né, a sua concessão de transmissão para a TV aberta, tá? Lembrando que mesmo que a Globo perdesse essa concessão, que eu imagino que não vai perder, não tem como, porque, né? Vocês vejam bem, ela está se virando bem, inclusive com essa parceria com os chineses. Não tem como ela perder isso, mas se ela perdesse, mesmo assim, não é o fim do Grupo Globo, né? Porque TV fechada não tem necessidade de ter essa permissão. Plataformas da internet também não tem necessidade de ter essa permissão. Você tem uma regra ou outra ali que não é tão complicada para se cumprir ou conseguir como essa permissão aí para TV aberta, ok? Então, né, mas vamos pelo lado financeiro, parece que isso aí resolve a Globo o lado financeiro, mas a Globo ficou quietinha, né? A Globo ficou quietinha ali, né? Tá igual uma cobra ali, só esperando para dar o bote, sem, né? Querendo se mostrar fraquinha, como eu disse para vocês, se fazendo de besta, se fazendo de morta, mas na realidade com a situação já resolvida. Douglas está falando aqui, só perde para a ABC, provavelmente está falando aqui que a Globo é a segunda, né, maior do mundo, emissora, perdendo só para a americana ABC. Diogo aqui está falando sobre a opinião, agradeço aqui. Cláudio Valério, Band também foi vendida para a China, né, de certa forma, né, vamos pensar que é uma forma de se vender realmente. E é uma coisa estranha, pessoal, como é que uma concessão estatal brasileira pode ser vendida para uma estatal de um outro país, principalmente para um país comunista? Como você vende uma concessão, né, estatal do Brasil, ou deixa uma empresa de concessão estatal do Brasil fechar esse tipo de parceria? Ela, no mínimo, se tivesse moral, ela deveria, na realidade, abrir mão da concessão como TV aberta para fechar essa parceria aí, né, e continuar, como eu disse para vocês, produzindo para TV fechada e para suas mídias online, né? Mas moral no Brasil, ela passa longe, né, pessoal? É um conceito, é um sentido que, infelizmente, são poucos os brasileiros que o conhecem. A informação do site não ficou muito clara. Trocando em miúdos, a Globo foi vendida, ela comprou ou foi apenas algum tipo de code share entre duas gigantes? Bom, veja bem, há um interesse muito grande dos chineses ao fecharem esse tipo de parceria, não só com a Globo, né, mas eles têm esse tipo de parceria em diversos outros locais do mundo. Procurando no gps.pesquisa.com, você vai encontrar uma outra informação bem interessante sobre os chineses. Os chineses distribuíram na África receptores de TV via satélite, televisores, tá? E antenas parabólicas para pegar o sinal, claro, e em alguns locais onde as comunidades ou as famílias que receberam já milhares desses receptores, onde eles não tinham nem energia elétrica, esse grupo ele foi lá,
e instalou placas de energia solar e baterias, tá, para que essas pessoas pudessem ligar essas televisões, captar os canais chineses. Que canais eram esses? Obviamente são os canais produzidos pelo grupo de mídia chinês, canais CGTNs e alguns outros canais escolhidos a dedo por esse grupo de mídia chinês. Tudo isso para uma maior penetração também dessa cultura chinesa ou das informações produzidas e aí, né, administradas ou feitas aí pela CGTN. Como eu disse para vocês, a CGTN é bastante conhecida, né, esse grupo de mídia chinês, bastante conhecido na Ásia por manipular informação. Acho que daí a gente não precisa falar nada. Trocando em miúdo, qual é o interesse deles com a Globo? Bom, os senhores já estão vendo qual é o interesse do grupo chinês. Aí, quem assiste Globo, tá? Quem assiste Globo, eu sei que muita gente que vê as minhas lives aqui, ou as informações que eu publico, não assistem mais a Globo, inclusive eu, né? A única coisa que eu assisto da TV aberta, e agora muito de vez em quando, é o programa do Siqueira, que eu vou lá, dou risada, não passa nada com nada, né? Eu não estou sendo influenciado por nada lá, porque na realidade não passa nada com nada nesse programa, mas eu já não assisto mais TV aberta e tenho outros interesses meus aqui, né, de conteúdos, inclusive ando consumindo mais conteúdo escrito do que conteúdo em vídeo, ok? Mas, né, pelas informações que a gente tem da Globo, fica muito fácil você entender o que o grupo chinês quer com a Globo, né? Resolva o Globo o seu problema financeiro e você passa a adotar a linha editorial de acordo aqui com o que o Partido Comunista Chinês quer. Pessoal, vou relembrar para vocês só uma coisa, vou relembrar para alguns e passar informação para outros que não tenham essas informações. Pessoal, não existe grandes grupos empresariais na China que não pertençam ao Partido Comunista Chinês, tá? Se vocês têm essa ilusão ou têm a inocência de imaginar que existe algum grupo empresarial grande, poderoso na China, que não pertence ao Partido Comunista Chinês, percam essa inocência. Notem, tá? Eu vi aqui compartilhado no Instagram um dia desse uma reportagem feita pela Globo, que essa reportagem mostrava lá uma das reuniões que o Partido Comunista Chinês fez. E na reportagem, a repórter, me parece que era da Globo News, ela citava uma coisa, né, que ela não explicou, mas ela vangloriou o Partido Comunista Chinês por causa dessa coisa. Ela dizia o seguinte: 90 milhões de chineses são filiados ao Partido Comunista Chinês. Tá? Ela falava isso no sentido de falar, olha como o Partido Comunista Chinês é legal, porque são já 90 milhões de pessoas filiadas ao Partido Comunista Chinês. Ela só esqueceu de explicar o seguinte: quando as pessoas elas querem tomar alguma ação comercial na China, tá? Elas são obrigadas a se filiarem ao Partido Comunista Chinês, que é o único que tem voz na China, tá? Tudo na China tem que ser interligado ao Partido Comunista Chinês. Então, se você tem alguma coisa de poderio que possa influenciar socialmente na China ou economicamente, você automaticamente é obrigado a se filiar no Partido Comunista Chinês. Então, uma informação interessante: uma das pessoas mais poderosas do Partido Comunista Chinês é o Jack Ma, que é o dono do grupo Alibaba, que tem, entre outras coisas, o Alibaba.com e o AliExpress.com, o maior site de comercialização online do mundo. Ok? Então, Jack Ma, ele é do Partido Comunista Chinês. A Huawei, ela é mais de 90% do Partido Comunista Chinês, mas obviamente o Partido Comunista Chinês ele gosta de divulgar que a Huawei pertence a uma pessoa que nesse momento, né, ela é tida apenas, referenciada apenas como a fundadora da Huawei, tá? Eles não colocam ele mais nem como um dono, um sócio, tá? Mas gostam de se referenciar a ele apenas como o fundador da Huawei. Mas quem controla é o Partido Comunista Chinês. Ou se não, ele é convidado, né? Se a pessoa tem uma empresa muito grande na China e o controle dessa empresa ela não passa para o Partido Comunista Chinês, inclusive fazendo parte do conselho dessa empresa,
pessoas, né, do partido lá, 90 milhões de afiliados. Então, os senhores imaginam o que é isso, né? Essa pessoa ela é convidada a comer grama pela raiz, para saber como é, tá? Então, fiquem aí, né, espertos, percam a inocência. Diogo, isso que você falou, os países emergentes são mais futuro para investimentos. Sim, pessoal, infelizmente, né, infelizmente nós temos esse problema dos partidos não, dos investimentos internacionais, né, não estarem mais focando no Brasil, tá? Para quem tem juízo, claro. Né? Vejam quanto a bolsa caiu e ainda os investidores ainda aguardam uma segunda onda. Hoje ela deu uma subidinha, mas os investidores eles estão aguardando uma segunda onda de caída da bolsa brasileira, tá? Diogo, o Brasil faz mais sucesso na comercialização com a China, mas não é bom ficar dependente deles. A Índia também será próximo país que o Brasil terá grandes comercializações, o futuro e o BRICS. Pessoal, nós tivemos aí uma informação hoje que a China, né, ela será processada, né, o governo da China será processado em 6 trilhões de dólares no Tribunal Internacional, tá? Ela será processada por um conjunto de alguns países que já estão se sentindo prejudicados, né? Claro, não sentindo não, né? Estão sendo prejudicados, mas eles estão externando esse prejuízo provocado por a China não ter tomado uma ação ali, nem ter divulgado, né? Ter tentado acobertar que estava tendo esse surto lá, essa pandemia de coronavírus que acabou se espalhando pelo mundo. Então, vai ser processada em 6 trilhões no Tribunal Internacional, e aí, né, a partir desse processo, que obviamente 6 trilhões de dólares é uma coisa praticamente impossível de ser paga, tá? Lembrando para vocês que nós temos um problema ali com a tal da impressão de dinheiro. A China ela não terá essa oportunidade de imprimir yuan para tentar, né, fazer peso em cima de outras moedas, teoricamente tentar pagar essa dívida, ela não terá essa oportunidade. Então, o que pode ocorrer com a China se realmente os países forem peitar a China? Serão agora grandes sanções, da mesma maneira como ocorreu com outros países, né, que a gente conhece. Poderá ocorrer aí grandes sanções de comercialização com a China, e já temos aí países dispostos a aumentar a sua participação militar ali no sul, no Mar do Sul da China, tá? Vamos ver como é que isso aí pode desenrolar. Inclusive, essa é uma ação que pode ajudar a conter o golpe político acontecendo nesse momento aqui no Brasil, tá? Então, nós brasileiros temos que realmente ficar de olho aí nessas ações das maiores potências aí do mundo em relação a se elas vão ou não tomar alguma ação contra a China, uma coisa que pode, de certa maneira, também dar uma desestabilizada, tá? Nesse momento, essas nações, o que elas querem? A China está num período de estabilidade muito grande, né, porque tem lá as suas particularidades políticas, e com essa estabilidade da China nesse momento, a China está avançando sobre empresas do resto do mundo. Inclusive, né, vou programar para trazer aqui para vocês, que é uma pergunta que eu ando recebendo aqui, então vou trazer uma live para vocês, para a gente falar sobre comprar ou não das empresas chinesas, né? Importar ou não, como nós, pequenos compradores, estamos acostumados a fazer importações. Tá? Vou trazer uma live falando sobre isso, porque eu sei que também há uma inocência muito grande aí em relação a isso. Algumas pessoas acham que conseguem fazer boicote contra produtos chineses. Vamos conversar sobre isso numa outra live, porque é realmente uma informação que precisa de um tempo para a gente entender. Haddock esteve aqui conosco, ou está, né? Boa noite. Esta parceria não consegue pagar o que a Globo deve. Pois é, vamos esperar, porque pelos interesses dos chineses, eu acho que até conseguiria sim, né? Mas nós temos outros problemas envolvidos aí, tá, pessoal? Nós temos, como eu disse para vocês, outros interesses envolvidos. Nós temos, a partir de um alinhamento, por exemplo,
do nosso vice-presidente Mourão com os políticos e empresários chineses. Nós temos a penetração dessa parceria na EBC, né, que é a Empresa Brasileira de Comunicações, fechando no mesmo sentido também com o Ministério da Cidadania, uma parceria, ok? Então nós temos que ficar de olho aí, porque a Globo ela só está com problemas se realmente o presidente do Brasil atual, Jair Bolsonaro, ele conseguir se perpetuar até 2022, né? Quem sabe para frente. Se ele não conseguir se perpetuar aí até 2022, o problema da Globo, esse problema ele cessa completamente, ok? Então, o único problema que a Globo tem nesse momento é se realmente o presidente for o Jair Bolsonaro, lá na época em que termina o contrato de concessão de emissão aberta da Globo. Lembrando que o contrato é só esse, emissão em TV aberta. A única coisa, a Globo ela não perde o direito de produção, a Globo ela não perde os seus canais fechados, não perde as suas mídias digitais nem nada. É apenas o direito de emissão em TV aberta, tá? Única coisa. Rogério, acabou, game over. O Brasil sob as ordens da China. Sim, né, você resumiu muito bem. O Brasil, nesse momento, com tudo que a gente vê, ele realmente, tudo leva a crer que ele está sob as ordens da China. Infelizmente, né, infelizmente, parece ser essa a nossa realidade. Maior potência do país, vocês estão com a China e a maior potência de vocês estão todos com inveja. Manuel... Diogo, os políticos só estão tendo perda, fundo partidário agora vai para o Corona, o Nando Moura deve estar alegre. Daniel Neves aqui, botou um emojizinho para a gente aqui, PT, Globo e Bandeirantes junto com a China, aqui o Diogo comentou, o Clebson, temos que parar de assistir a Globo, essa doença brasileira tem muita força ainda aqui no Brasil. Sim, né? Mais uma coisa que nos mostra que o brasileiro ele deveria, né, prezar um pouco até por ele mesmo, pela sua própria família e parar de assistir a Globo, tá? Mas o problema não é só parar de assistir a Globo. A Globo ela tem outras mídias, por exemplo. Telecine ele pertence à Globo, tá? E se vocês não sabem, esses canais que pertencem à Globo e compram conteúdos fora para passar, como o Telecine, por exemplo, compra filmes, como o canal Multishow comprou ali o Chaves. Esses canais eles costumam fazer pequenas modificações ali nas produções que eles compram, no sentido dessas produções ficarem alinhadas com o que a Globo chama ali de politicamente correto, tá? Então, para vocês terem uma ideia, diversos episódios do Chaves, eles tiveram partes censuradas ou com diálogos modificados, né? Porque havia ali algumas coisas que estavam fora da ideologia pregada pela Globo. Então, a Globo, ela reorganiza o conteúdo para aquele conteúdo ficar dentro da ideologia, tá? Pessoal, no Brasil isso não acontece só com a emissora e tal. Notem, né, vocês que são pais e mães, né, peguem os livros escolares dos seus filhos para dar uma olhada no que está lá. Um dia desse eu precisei fazer um trabalho de geografia aqui com a minha filha, eu fiquei abismado, porque no trabalho lá, no livro de 7º ano, existe uma folha do livro só, né, em cada capítulo, falando da matéria, e 4 folhas com coisas ideológicas, simplesmente ideológicas, falando mal ou de fazendeiros, né, falando mal de alguém aí que está fora ali, que é contra sindicato, que é contra fazendeiro, que é contra MST, você entendeu? Então a coisa está complicada. Outra coisa, vocês notarem que os livros de literatura, principalmente os mais baratos que as escolas estão nos mandando comprar, e não é culpa da escola, tá, pessoal? Elas são obrigadas a seguirem ali, né, um programa nacional que tem que ser igualzinho para todos. Você vai pegar lá e vai procurar nesses livros, está escrito lá, texto adaptado. Então, se você pega um clássico, como a minha filha precisa ler aqui para a escola dela, que é 20 Mil Léguas Submarinas, tá? Um clássico do Júlio Verne.
Se você pega esse clássico, você vai notar lá que ele está, né, para essas crianças lerem como texto adaptado. O que é esse texto adaptado? Eles contratam um escritor, esse escritor ele tem que ir lá no texto, além dele simplificar o texto, ele vai mudar diversos trechos ali do livro, né? Vai fazer um livro menorzinho e diversos trechos desse livro ele vai mudar de acordo com o que a ideologia pregada ali, né, naquelas normativas do MEC que são obrigados a serem cumpridos, porque há um contrato assinado nos governos anteriores, e esse contrato ele sobrepassa os próximos governos aí durante um tempo, se eu não me engano são ali 10 anos, né, eu não tenho muita certeza, mas é alguma coisa ali de 10 anos além do governo Michel Temer, são obrigados a adaptarem os textos daquela determinada maneira. Pessoal, é de arrepiar o cabelo da nuca, tá? Então, se você é pai, se você é mãe e não está alinhado com certas coisas aí que você não concorda, procurem, porque provavelmente os seus filhos estão sendo obrigados a ler e concordar com algumas coisas bastante complicadas, tá? Que vão até contra a possibilidade de sobrevivência deles no futuro, né? Vão ser influenciados por alguma coisa que são péssimas para ele lá no futuro, dificultam a capacidade de raciocínio e sobrevivência deles no futuro. Então, leiam o que a escola manda aos seus filhos aí lerem, né, fazerem trabalhos sobre tal, estudarem, tá? Leiam para vocês darem pelo menos ali uma organizada na cabeça dos seus filhos. O que se entende de Globo é a compra, a autorização de exibição do canal e não o contrário. Parece que a Globo que compra a CGTN ao se deduzir sobre o texto, tá? Lembrando que o texto, né, nesse caso aqui, o texto não é meu, né? O texto publicado pela Folha de São Paulo em novembro de 2019. Bom, eu vou descer aqui lá nos últimos comentários que vocês teceram aí para a gente poder finalizar, né? Aqui o Diogo falando culto, né, tal, na Globo e nas novelas, tá? Mas a MTV é pior ainda, tá? Ô Diogo, eu só quero falar uma coisa para você. Não é exatamente o culto, né, a essa palavra que você falou, mas eles fazem, na realidade, um culto ideológico, até porque você pega pessoas nessa condição, que elas, né, são naturalmente nessa condição, mas o que a Globo prega é um culto ideológico, tá? São várias pessoas nessa condição que você está colocando aqui, tá? Que elas não concordam com essa massificação ideológica. As pessoas elas não são dessa maneira como a Globo coloca. A maioria não é desse jeito como a Globo coloca. A maioria ela não concorda com isso que a Globo coloca. Você só pega pessoas dessa maneira, que são pessoas treinadas, tá? São pessoas que foram treinadas, infelizmente elas foram treinadas para isso e elas só vão atinar, né, nesse mau treinamento que as pessoas foram lá, né, e corromperam com a cabeça delas, só vão atinar isso no futuro, tá? Quando elas tiverem uma experiência de vida, quando elas entenderem que, infelizmente, parece que nós no Brasil vamos ser obrigados a entender o que é realmente esse socialismo radical, tá? Tá beirando já o comunismo. Parece que nós seremos obrigados a entender e essas pessoas elas vão demorar um tempo para entender e vão entender que caíram num conto realmente complicado. Aqui o nosso amigo César Cabalheiro está perguntando por que não há TV Globo em espanhol ou não há para vocês aí no Paraguai, né? A TV Globo ela tem sim algumas emissoras dela, né? Ou alguns arranjos de emissão de Globo internacional. No entanto, esses arranjos que ela tem de Globo internacional, ela vende para algumas operadoras aí, provavelmente não está sendo vendido para vocês, mas ela tem, inclusive, um alcance muito grande lá nos Estados Unidos, como Globo Internacional. Tá? Ela tem uma audiência interessante entre as comunidades hispânicas e portuguesas lá nos Estados Unidos, mas não deve ter chegado para vocês aí ainda, tá? Inclusive, como eu disse para vocês, produção de séries, algumas coisas do tipo. Fernando Chagas, né? O Fernando Chagas ele não está gostando. Fernando, eu vou te cortar aqui, tá?
Vou te cortar aqui se você não está gostando. Outro canal, né? Eu te aconselho até para você não ficar sofrendo vendo a minha live aqui, que você assista um outro canal, porque eu julgo que isso é uma tortura, né? A pessoa participar ou ver e tal sem né, gostar do que está sendo dito, tá? Então cortei você do meu canal. Aí o pessoal está falando aqui sobre os canais de música. Manda um alô para Maceió, Tecnologia Digital. Muito obrigado. Aí vou mandar um abraço aí para o pessoal de Maceió, né? Muito obrigado pela presença de vocês, né? Espero que essa informação agregue aí, né? Como eu disse para vocês, como eu sempre digo, né? Talvez o Fernando tenha ficado com raiva aí, não sei, né? Mas nós todos fechados em casa, como nós estamos há tempo aí, né? Já sei que está todo mundo nervoso, inclusive eu, acontece algumas coisas aí, a gente acaba, né, ficando um pouco mais nervoso, né? Então a gente até desculpa aí quando ocorre esse tipo de coisa, tá? Mas realmente se a pessoa não, é um conselho que eu dou, né? Se a pessoa não gosta do assunto ou não gosta da maneira como a gente está falando ou não quer procurar aquelas coisas que eu estou falando aqui, né? Ele quer só ir pela ideia que ele tem vendida nas faculdades brasileiras, e aí ela fica com raiva. Inclusive, falando nessa questão aí, aconselho que vocês assistam no canal Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, ele publicou uma minissérie aí de 3 capítulos com o nome Brasil Pátria Educadora, né? Mas ele deu para cada episódio um nome diferente. Pessoal, e é muito importante que vocês assistam isso, principalmente os pais, tá? Eu tenho falado muito para os pais, mas parece que os pais, cada vez menos, eles querem, né, prestar atenção nisso, na educação. Não sei qual o problema existente com os pais brasileiros, que eles acham que basta enviar os filhos para a escola, que os seus filhos sairão de lá, né, grandes pensadores do mundo moderno, né, os grandes, os maiores, aí serão citados nos livros de história como grandes pensadores do mundo moderno, tá? Quando na realidade o que está ocorrendo com a educação e com os educados pela educação brasileira é exatamente o contrário. Pessoal, abram os olhos, principalmente nesse momento em que nós estamos nessa crise, a crise econômica em todo o mundo, né? Não pensem que é só no Brasil, é em todo o mundo. O que é que nós teremos? Né? Milhões de desempregados em todo o mundo, milhões de pessoas com uma formação técnica muito melhor do que a formação aqui no Brasil, porque a formação do Brasil é péssima, por isso que eu aconselho vocês assistam ao documentário do Brasil Paralelo, lá, Pátria Educadora, assistam, vocês vão ficar estarrecidos com informação, com fatos, com análise de órgãos educacionais internacionais, vocês vão ficar estarrecidos, mais estarrecidos ainda vocês vão ficar ao descobrirem que os seus filhos, os nossos filhos, eles serão obrigados a competir com pessoas que vêm de fora, estão desempregadas fora do Brasil, estão muito bem treinadas tecnicamente e com certeza eles vão tomar os empregos que deveriam pertencer aos brasileiros, tá? Porque eles precisam desses empregos, eles são mais bem formados, eles não têm essa coisa que esquece da formação no Brasil e da ideologia, ideologia, ideologia. Os estrangeiros, né, muitos deles têm a sorte de não ter esse problema e os brasileiros, né, vai restar aí ser formado em qualquer coisa que for e trabalhar como empregado doméstico para esse pessoal que vem de fora. Abram o olho se vocês não querem que seus filhos fiquem nessa situação, tá? É um conselho que eu estou dando para vocês. Pessoal, abram o olho, tá? Aprendam o que é uma boa educação. Ah, mas como é que eu vou fazer com o meu filho? Acessem o Ministério de Educação de Portugal. Portugal, né, que é considerada uma das melhores educações do mundo, se eu não me engano, está ali em sétimo lugar, tá? De 60 e pouco, Portugal é o sétimo e o Brasil é o 60 e pouco, ok? Então, abram o olho, tá? No Ministério, lá no site do Ministério de Educação de Portugal, se eu não me engano, é mec.gov.pt, vocês vão encontrar o BNCC de Portugal ou o Currículo Educacional de Portugal, lá explicando, né, toda a educação de Portugal. Inclusive, tem vídeos de palestras ali, né, dos educadores de Portugal.
indicados pelo Ministério, explicando como é que você educa a criança desde pequena e tal, tá? Abram o olho para que vocês entendam, né, as diferenças que tem. Entre outras armadilhas, tem essas dos textos adaptados e dos livros didáticos brasileiros, péssimos, péssimos mesmo, tá? Não ensinam nada, não agregam nada para nenhum estudante, tá? É ladeira abaixo. Assistam o documentário do Brasil Paralelo, tá? Salvem os seus filhos, pelo amor de Deus. Brasil vai crescer muito e terá oportunidade de trabalhos para todo. O trabalhador não é burro, tá? O André Franzoni, vejam bem. André Franzoni, tá? Quero que você entenda o seguinte, tá? Estou falando para você de habilidades técnicas, pessoal, tá? Estou falando de habilidades técnicas. Então, isso já ocorre aqui no Brasil, quando o Brasil estatizou algumas empresas. Vou citar para vocês a Enel, tá? Trabalhei muito tempo na Enel. Vou dar uma informação para vocês aí que provavelmente vocês não têm, né? Porque vocês acham que estão assistindo a live aqui só com besta, com um idiotinho que é youtuber, não. Trabalhei muito tempo lá na Celg, né? Celg, que era a empresa, né? A empresa de energia aqui do estado de Goiás, era estatal, foi privatizada pelo PT, tá? O PT, ele fez, então, passou lá, o estado de Goiás passou, né, num acordo a Celg para o governo PT, o PT privatizou a Celg, entrou essa empresa Enel, que é a estatal de energia da Itália, e o que eles fazem, né? Eles consideraram que não havia pessoas de grande capacidade técnica para ocupar diversos cargos da Enel, tanto aqui em Goiás como em alguns outros locais, se eu não me engano, Rio de Janeiro, onde ela atua. E o que eles fizeram? Trouxeram profissionais da Itália, do Chile, tá, e da Espanha, trouxeram diversos locais do mundo. Então, aqueles cargos um pouco mais elevados, né, ou cargos de maior especificidade técnica, eles são, nesse momento, ocupados por empregados internacionais, tá? Não por brasileiros, tá? Brasileiros, ok? Então, você tem que me entender direito. Milhões de desempregados no mundo, gente de muita capacidade técnica, com formação decente, não essa formação aqui do Brasil, tá? Então, ok? Onde estão as escolas profissionalizantes para tu? Olha, André, você tem a mesma ideia, tá? É a mesma inocência que muitos pais têm no Brasil, né? Quando você fala escola, parece que quando você fala escola, essa palavra simplesmente ela resolve tudo. Parece que não há diferença, por exemplo, entre uma escola aqui no Brasil e uma escola em Portugal, ou uma escola, por exemplo, lá na Noruega, né? Ali nos Países Baixos, que são considerados as melhores escolas do mundo. Parece que não há diferença nenhuma, né? Basta você colocar o seu filho na escola aqui que o problema está resolvido. Quando a realidade não é isso. Não basta a escola, não basta ser a melhor escola no Brasil, tá? Tem que saber o que essa escola está realmente passando de conteúdo, tá? Mas todas as escolas brasileiras, elas estão presas, né, ali no BNCC, num conteúdo rígido. Elas não podem realmente dar um conteúdo de maior qualidade. Se não der emprego, não haverá consumidores, tá? Bom, eu não vou entrar numa discussão maior com você, só vou passar para vocês aqui um fato para que vocês entendam que, né, a minha capacidade de fazer as análises ou trazer essas informações para você, tá? Na época que eu trabalhei lá na Celg, que depois se tornou o Enel, né, eu pedi para sair. Eu fui, por 2 anos, membro do conselho de administração da própria Celg. Depois eu fui membro do conselho de administração da holding, tá, que controlava a Celg. Depois, a diretoria da empresa, ela me colocou por 4 anos como membro do conselho de administração de uma das empresas que ela tinha, tá, que era uma empresa que controlava os planos de saúde ali, né? Posteriormente passou para todo o grupo Enel, tá? Para controlar o plano de saúde de todos os empregados do grupo Enel, e por 2 anos fui eu presidente desse conselho de administração, tá? Então, só estou falando isso para que você entenda que essa capacidade de análise econômica, de análise de gerenciamento e tal, eu tenho com tranquilidade, inclusive, né, com visão de administração de uma empresa muito grande,
como era o caso lá da Celg, a maior empresa do estado, da região centro-oeste aqui, tá? Então, estou fazendo algumas análises aqui, dando algumas dicas para você, não de curiosidade, tá? Não só de curiosidade, tá bom? A China já ganhou a parada, o PT entregou tudo para a China, né? Realmente. Eu estou vendo que nós vamos, em relação a essa coisa da China, né, o controle da China aqui dentro do Brasil, essa coisa, né, de se a gente consegue ou não parar, fazer alguma coisa, nós simplesmente, como né, consumidores aí pequenos, nós vamos fazer uma outra live para poder falar sobre isso, que eu vejo que tem muita gente aí que, né, que envia essa pergunta, ou tem essa ideia, ou coloca essa ideia, achando que essa ideia realmente ela poderia levar para alguma coisa, né? A ação agora realmente tem que ser uma ação tomada pelos governos, né? Uma ação mais efetiva. Não há mais, inclusive aqui dentro do Brasil, essa ação ela precisa ser uma ação política mais efetiva, né? Essas ações simples aqui dentro do Brasil, notem que elas não resolverão, como não estão resolvendo muita coisa. André Franzoni. André, não sofra, eu tô vendo que você está sofrendo. Cara, não sofra, né? Vai assistir um pouco de Globo ali, vai assistir um pouco de BBB. Não sofra com a minha live, até porque eu não sou o dono da verdade, né? Eu não comprei a verdade para mim, né? Se você tem essa ideia, você não vai mudar a minha cabeça, eu não vou mudar a sua, né? Aconselho que você vá assistir um conteúdo ali mais tranquilo, mais entretenimento. BBB, Lucas Neto. Ó, tem um canal ali, né, meio bobinho, bom aqui, que é Aviões e Música. Vai assistir alguma coisa assim mais desse tipo, né? Mais alinhada com... Não sei por que as pessoas gostam de ficar sofrendo. Não sofra, ok? Até eu sofro quando eu vejo as pessoas sofrendo aqui quando a gente passa algum tipo de informação. Não sofra, né? Vai assistir o BBB. Maurício Moraes, problema com a China não é de comprar empresas brasileiras, mas as questões de privacidade das pessoas. Não adianta nada ter tanta tecnologia e não ter liberdade. A China escondeu a cloroquina, como estão dizendo por aí. Pessoal, eu tenho eu tenho uma análise sobre isso, né? Como eu já falei algumas vezes aqui para vocês, mas está ficando cada vez pior, né? De eu passar essa coisa, né? Falar essa coisa, porque além dela poder ser mal interpretada, notem que nós estamos a cada dia tendo amarras, né? Na nossa liberdade aí da internet. Nós estamos a cada dia tendo amarras aí de você não poder falar certas coisas, de você ter grandes grupos de mídia aí, por exemplo, o Facebook, já com o direito de nos censurar, já tinha, né? Aumentou esse direito aí que eles têm de nos censurar, agora deixando muito claro. Então, fica complicado eu dizer certas coisas, mas eu tenho uma visão um pouco diferenciada sobre essa situação, mas realmente eu não vou entrar nisso aí, porque está dando problema realmente, né? Como eu sempre falei para vocês aqui, muitos desses assuntos eu gosto de analisar, eu gosto de falar depois de eu ter conversado com esse assunto com pessoas que também ali têm uma capacidade de fazer essa análise, estão em algumas posições aí fora, com capacidade de fazer essas análises, até para eu tentar entender o contexto de como essas pessoas pensam, a partir de informações que elas têm ali mais no olho do furacão, como é que elas pensam. Porque o grande problema que nós temos aqui no Brasil, né, inclusive é uma dica aí para o meu colega André, é a dificuldade que nós temos de realmente entender o contexto de pensamento das pessoas que não são brasileiras, né, e que estão aí, né, em algumas posições nesses países, por exemplo, como a China, como a Rússia, ok? Então há uma complicação, eu, né, penso ali em algumas coisas que não dá para a gente trazer aqui, porque dá problema, dá problema. Aqui o André, né, tá falando CNN é coisa do capeta, assisto BBB, né, assisto CNN, Band e tal, isso. Não sofra, não sofra, André, pelo amor de Deus, é porque o que eu menos quero é fazer aqui o pessoal sofrer, né? Tem
né, tranquiliza a cabeça e tal. Porque como eu falei para vocês, o que eu estou trazendo aqui é como uma forma de informação, ou a forma como eu penso, né, ou como eu, né, a partir de algumas outras análises que eu pego aí, minha, eu de fora e tal, passo para vocês, mas eu nunca venho aqui falar para vocês, ó, eu sou o dono da verdade, tal, tal. É um complemento aí para que você tenha um elemento a mais para juntar com outras coisas que você pensa e tal, né? Fazer algumas pesquisas, né? Pensar, ah, será que isso compensa? Não compensa ir por essa linha, né? Se não compensa, joga fora como lixo aí, não discordo, né? Nunca, olha, nunca você vai encontrar nenhum site ou nenhum canal e tal que vai pensar 100% alinhado da maneira como você pensa, vai falar 100% sempre as coisas que você quer ouvir, né? Às vezes a gente vai, tem um choque realmente ali, né? Depois você tem que julgar aí se interessa ou não você continuar seguindo, né, aquele produtor de conteúdo, que é complicado, cada um é cada um, né, cada um tem a sua vivência e tal, tá? É só uma ideia realmente que eu estou trazendo, um complemento que eu estou trazendo para vocês. Como eu disse, não sou o dono da verdade, né, a partir de informações, a partir de métodos de análise, de coisas que a gente sabe, vindo do Brasil, vindo de fora. Como eu disse para vocês, né, esses passeios constantes que o Mourão faz lá na China. Eu sigo esses passeios, estou sempre falando para vocês, ó, pessoal, Mourão está na China, Mourão está na China abraçando Xi Jinping, Mourão está na China ali em reunião com o fundador da Huawei e tal, ok? Né? E outras informações aí que, como eu falei para vocês, já se tornaram mais perigosas de eu estar falando sobre elas, né? Como é que eu consigo essas informações? É só nesse sentido, ok? E aí você faz as suas pesquisas e tal, várias maneiras. Descarta aí, né? Se você não acha que não tem nada a ver, descarta aí, não leva isso como peso para sua cabeça, que é ruim, né? Tá bom? Não estou aqui querendo ser o dono da verdade. Estou querendo acrescentar alguma coisa que pode ou não acrescentar para você. Né? Tecnologia digital, CNN Brasil, né? Já está mostrando as garras realmente. Cheguei agora, né? Perdi alguma coisa e perdeu até. Nós tivemos aqui uns 20 minutos sem áudio, né, galera? Agradeço a quem resistiu e ficou, né? Tá bom? Você, sem sombra de dúvidas, é o. Não, né? Aí nesse caso não. Ok? Né? Mais tal. Vou falar para vocês que tecnicamente, né, o tecnologia digital, falando aqui, né, que tal, nessa parte da tecnologia e tal, tecnicamente nós temos realmente muita gente muito mais, né, capacitada. Acho que a minha capacidade realmente é da busca da informação, tá? E o que eu gosto, né? Eu gosto da análise de dados, pessoal. Um porquê, né? Vocês vejam, eu deixei um bom emprego, né? Eu deixei um bom emprego em 2017 e outras coisas que eu fazia, né? Sempre trabalhei fazendo alguns outros bicos aqui, coisas de internet. Eu deixei essas coisas em 2017 para trabalhar especificamente aqui com o site e com o canal, né? Não sabia que a gente ia ter toda essa reviravolta, né? Toda essa questão de censura, esse peso em cima da internet brasileira. Eu deixei isso de fazer essas outras coisas, né? Comentei para vocês aqui uma das experiências profissionais que eu estava levando naquele momento, né? Bastante pesada essa experiência, né? Do ponto de vista aí profissional, né? Poderia estar com outra carreira aí, justamente por essa análise de dados, né? Uma coisa que eu gosto bastante, uma coisa que vem tomando corpo bastante aí ao redor do mundo, muito necessário, essa capacidade de análise de dados, tá? De você buscar os dados para depois você concatenar esses dados novamente e tirar alguma informação, tá? Entre outras coisas, né? Eu gosto bastante de tecnologia, então eu busco bastante essas informações e vou aqui com vocês compartilhando, tá? Mas é realmente bondade sua, tá? Tecnologia digital. Agradeço demais o elogio aí, mas nessa seara eu acho realmente muita bondade, tá? Mas em relação à análise de dados, eu posso falar para vocês que nisso aí eu fico realmente tranquilo. André Franzoni, parabéns pela sua sinceridade. Que Deus te abençoe, tal, tal. André, na realidade, eu agradeço, né, você ficar, cara, que é uma coisa que eu realmente não entendo. Eu vejo que, né, há um sofrimento ali, mas uma pessoa quer ficar. Como eu disse, não há a necessidade de você concordar comigo. Eu só não quero que realmente isso cause aqui para você esse sofrimento
psicológico ali, né, de estar brigando realmente com a informação o tempo todo, né? Tá? Peço até desculpa, porque eu sei que para certas pessoas ali, não sei se eu falaria que isso é um excesso de franqueza, né? A minha maneira é essa, muita gente reclama realmente. Tem muita gente que reclama, tá, André? Meu e-mail, às vezes, ele fica insustentável de ler, né? Mas eu que agradeço você conseguir ficar, tá? Obrigado mesmo pela sua audiência, porque você sabe que hoje em dia no YouTube, cada pessoa a mais, ela faz um peso realmente muito grande de audiência para o canal. Então, agradeço você ter conseguido ficar. Diogo, vou turbinar meu PC só para passar essa onda, né? Pessoal, se eu puder dar ali uma dica para vocês em relação à tecnologia, vou falar para vocês o seguinte: quando vocês puderem, invistam em energia solar, tá? É uma dica ali bem interessante, porque nós temos algumas coisas referentes à energia solar, tá? Não só a energia solar para eletrificação das suas tomadas ali e tal. Talvez essa parte, se você, né, que é uma parte mais cara, deixa um pouco mais para frente, mas investe, por exemplo, na iluminação da sua casa. Se você conseguir montar sistemas independentes, por exemplo, vou montar um sistema mais simples para a iluminação da minha casa, um outro sistema para algumas tomadas que não necessitam, né, de um uso muito forte ali de potência, e aí numa terceira etapa você partiria para um sistema onde é necessário uma potência maior. Tá? Outra coisa é que com energia solar você consegue algumas coisas, né, como os seus equipamentos de segurança, ou mesmo bombas d'água, tá? E aí você pode investir em fazer ali na sua casa um pequeno poço para captação de água da chuva. Notem que nós temos excelentes filtros, tá? Filtros usados para locais onde a situação de água é muito complexa. Então pesquisem por esses filtros, são geralmente filtros pequenos, filtros caros, tá? Mas, por exemplo, tem filtros aí com capacidade de você tem um tanque onde você cria peixe, por exemplo, aquela água esverdeada, aquela água terrível. Você passa essa água por esse filtro, em 5 minutos você pode tomar essa água sem preocupação nenhuma. Tá? E esses filtros com capacidade aí de filtragem para 100 mil litros de água. Tá? Mas uma bomba d'água tocada a energia solar e você fazendo algumas coisas na sua casa para o desvio de água, até água, por exemplo, da sua pia da cozinha, né, de algum outro uso, né, relativamente mais simples, você conseguiria, por exemplo, usar uma segunda caixa d'água com uma energia solar e tal, dá para você brincar aí, né? Olha, levem esse momento que a gente está passando como um momento de aprendizado, talvez já um momento propício aí, né, para a gente pensar em criar algumas galinhas no quintal, né? Aprender a plantar umas batatas aí em balde, né? Alguma coisa do tipo, tá? Vamos levar esse momento aí, não vamos brincar não, porque outras ondas desse tipo podem vir, né? Então não vamos brincar, né? A China já tem base na Argentina. Os ingênuos, os ingentões daí já sabiam, não? O Rogério está falando. Sim, a China já tem base na Argentina, inclusive foi um dos motivos pelo qual o ex-presidente argentino, né, tido como um presidente conservador, acho que foi esse um dos maiores motivos que fez ele desistir, né, de concorrer aí ou de se mostrar mais propenso, né, a continuar sendo presidente, até porque ele levou uma rasteira da China em relação a essa base. Procurem essa história aí que vocês vão ver que ela é bem interessante, né? Inclusive, essa situação ela pode ter acontecido no Brasil, tá, pessoal? Lembrem-se que, por exemplo, aqui em Goiás, muitas áreas aqui de Goiás estão sendo vendidas para os chineses. Então, muitas áreas geográficas mesmo vendidas para os chineses, né? Eles dizem que vão colocar fazendas lá, mas sabe lá o que está escrito nesses contratos, tá? Vai que nesses contratos dá direito aos chineses de, ao invés de fazenda, eles montarem, né, alguma base militar, alguma coisa, né, com permissão de uso, né, de passar aí alguns equipamentos aéreos aqui para o Brasil, né, temos que ficar de olho nisso, tá? Foi uma das rasteiras aí, a área que os chineses haviam, né, adquirido ou conseguido junto ao governo anterior, né, lá da Argentina, teoricamente era para um outro uso, e aí quando
o Macri abriu os olhos, eles tinham o direito de formar essa base militar lá e foi o que eles fizeram, tá? Então seria aí uma rasteira que os chineses passaram nos argentinos, em tese, né? Em tese. A tecnologia está falando aqui, né? Eu tenho medo que o nosso país vire uma China comunista, né? Certamente nós sairemos dessa para um mundo muito diferente, até porque o problema todo atingiu, né? O mundo ocidental, pelo menos aqui, a gente sabe que está virado de cabeça para baixo. Então, não tem como a gente voltar como estava, né? E aí nós temos aí condicionamentos psicológicos, temos diversas coisas além do econômico. Vai mudar muita coisa, né? Vamos ver o que vai nos surpreender. Né? Volto a repetir para você que essa primeira onda que nós tivemos, essa primeira onda sanitária, né? Ela, por análises aí, ela irá se repetir, né? Talvez com uma situação até um pouco mais complexa. Então nós temos já que ir né, educando para conseguir sobreviver, tentar um pouco ali de autonomia dentro de casa, principalmente para quem tem casa, né? Para quem tem apartamento é mais complicado, mas para quem tem casa com quintal, alguma coisa assim, né? Vamos aprender ali algumas coisas que podem nos dar uma economia, ajudar a nossa sobrevivência durante um tempo. Rodrigo Santos, é fake news. O que é fake news, Rodrigo? Haddock, eu passei anos com o PC do Alcore e consegui comprar um mais caro, mas não me arrependo do gasto. Por enquanto, economize mesmo, mas não sabemos como vai ficar nos próximos meses, né? Realmente nós não sabemos. Isso que vão fazer uma base em Goiás. Tá. Não, eu não estou afirmando que vão fazer, tá? Acho que ele queria falar isso, né? Que é fake news que vão fazer uma base. Não estou afirmando isso. Não estou afirmando que eles vão fazer. Eu só estou falando para vocês, né, que as informações que tem sobre a base da Argentina é que os chineses deram uma rasteira ali, né? Conseguiram dar uma rasteira no Macri ali e quando o Macri abriu os olhos, eles já tinham, né, o direito de fazer essa base, ok? Eu estou falando porque como o Brasil tem vendido áreas, né, para os chineses, áreas tidas como áreas para fazenda, para produção de soja, algumas coisas do tipo, né, que tem, né, não sei, né, político brasileiro, a gente não pode confiar tanto, né, o que está nesses contratos, ok? Por quê? Por quê? Porque quando você tem uma área dessa, já para empresas brasileiras, para grandes empresas brasileiras, os brasileiros eles tinham poucas chances de entrar nessas áreas. Mas por que o brasileiro vai querer entrar numa fazenda que pertence a um terceiro? Pessoal, isso existe demais, né? Para quem mora em áreas rurais, como no caso aqui de Goiás, grandes extensões de áreas rurais, você sabe, né, que existe sim de você passar pela fazenda de outras pessoas, até porque, né, para você ir para sua própria fazenda, quem tem fazenda, eu não tenho, né, fazenda nem nada do tipo, mas quem tem fazenda, você passa em fazendas de outras pessoas, ou você vai visitar pontos interessantes ali nas fazendas de outras pessoas, né? Tem a maneira socialmente aceitável de você fazer isso. No entanto, quando você tem a compra dessas áreas, né, por grandes empresas ou por empresas internacionais, aí você já fica impossibilitado de fazer algumas coisas que você faria se essas fazendas fossem de um outro brasileiro, tá? Então nós temos que ficar de olho nisso, ok? Inclusive, né, esses grupos eles agem de uma maneira de agregar fazendas que estão ali no limite que não pertencem àquele outro grupão que eles compraram, ok? E aí a pessoa ela acaba pressionada para vender essa área, fazer uma agregação e tal, né? Tem algumas outras coisas aí em relação a tudo isso. Rodrigo, se você está tendo algumas mensagens que estão sendo bloqueadas pelo YouTube, eu não tenho nem a possibilidade de ler essas mensagens, ok? Então, quando não aparecem as mensagens de vocês, em alguns casos, é que ela nem para mim aparece e nem a possibilidade de eu liberar a mensagem para ler, nem sei o que estava escrito na mensagem. Fazer base militar dentro do país e esta armada é furada, diferente de uma embaixada, né? Mas, olha, nós temos que ficar esperto, tá? Porque o Congresso, veja bem, por que um chinês, né? Voltando a lembrar para vocês que não há grandes investimentos econômicos
de pessoas da China que não estejam vinculadas ao Partido Comunista Chinês, tá? Aí eu peço também que vocês pesquisem mais sobre isso para poderem entender o porquê não. Mas nós temos que pensar o seguinte, por que que um chinês, né, com grande capacidade econômica, ele pode vir ao Brasil, comprar áreas do Brasil, né, áreas ali de terra do Brasil, e por que que o brasileiro ele não pode ir na China, não pode comprar nenhuma casa, nenhum apartamento, nem nada. Não pode comprar um poste lá e ficar um poste no chão da China, tá? O brasileiro não tem, não é só o brasileiro, né, qualquer outro de qualquer outro país, aí, cidadão de qualquer outro país não pode, ok? Mas o Brasil está aberto aí, né? E o Congresso votou durante esse nosso período aí, né, de reclusão, uma facilitação ainda maior de venda dessas áreas para grupos internacionais. Por que que o Congresso brasileiro fez isso? Ok? E o que que há nessa facilitação, tá? Eu também aconselho vocês que querem saber um pouco mais sobre isso, que pesquisem sobre isso, tá? Então, os estrangeiros podem comprar, é uma coisa muito sensível, tá? Comprar propriedades brasileiras, imóveis, e os brasileiros não podem comprar na China, tá? E essas propriedades compradas por chineses ou né, tal, mas vamos nos ater aqui aos chineses, elas na realidade estão vinculadas ao Partido Comunista Chinês. Tem uma outra informação de que na realidade nem os próprios chineses eles são donos de propriedades imóveis, tá? Todas essas propriedades imóveis elas pertencem ao Partido Comunista Chinês, sendo que, né, lá na época da Revolução, lá na China, deu-se um período aí de 70 anos de direito de uso e depois desses 70 anos aí todos perderiam o direito de uso, seria realmente o partido quem decidiria essas propriedades imóveis na China, e aí há uma grande dúvida, porque esses 70 anos me parece, que não sei se eles estão acabando agora em 2020 ou 2021, né? Não tem informação do que é que ocorrerá com esses imóveis, se o partido novamente irá prorrogar, né, esse direito de uso. Direito de uso, tá, pessoal? O chinês ele não tem nenhuma outra decisão sobre os imóveis. Vamos lá. Qual é o próximo tema da live, da quarentena, né? O Diogo está falando. Vamos falar sobre essa situação de comprar ou não, né? Comprar ou não produtos chineses, né? Bem interessante, vamos falar aí sobre essa situação. Aí o Diogo, opa, pulou aqui para mim, não estou afirmando, né? O Levi está falando, não estou afirmando que Farão, o Brasil será uma colônia chinesa, né? Nós temos ali situações, inclusive na live de ontem, né? Na live de ontem eu fiz ali uma comparação, que é uma comparação interessante. Estava até conversando dessa comparação com a minha filha, né, que está estudando há pouco tempo agora, um pouco mais de história brasileira, né, entrando ali sexto, sétimo ano, né, eles vão pegando um pouco mais, ainda não de forma, né, mais pesada, mas vão pegando um pouco mais. Se nós formos pensar, por exemplo, né, naquilo que a história fala para a gente, né, sobre o início do Brasil. Então vieram os portugueses precisavam domesticar ali os índios, né, um pouco para a ideia, né, de civilização ali da Europa, os índios brasileiros. Então para fazer isso eles fizeram trocas, né? Vieram ali com um espelhinho, com uma panela, com uma pederneira, né, alguma coisa do tipo, um trabuco, né? E foram fazendo essa troca com os índios. Aí os índios, né, foram ficando dependentes daqueles produtos ali portugueses, fazendo essas trocas, né, e tal, por aí vai. O resto da história, mas eu imagino bem que vocês devem ter pegado o ponto que eu estou querendo falar. Ou seja, pela análise simples, né, parece que os índios eram, né, bobinhos e os índios foram enganados, né, por essa troca, esses produtos espetaculares sendo trazidos aí pelos portugueses, produtos espetaculares esses que os índios não tinham. Vamos voltar aqui para o nosso período, né, 2000, 2020 e tal. Então veio um povo lá, né, de Além-Mar, traz para os brasileiros aqui diversos produtos de alta tecnologia, computadores, TV Box, uma boa televisão e por aí vai, né? Eu sei que vocês chegaram onde é que eu estou. Produtos esses que na realidade eles não podem ser produzidos, né? Às vezes eles são montados aqui no Brasil, mas produzidos efetivamente a gente precisa de tudo vindo lá desse país, certo? Então notem como esse país ele foi passando esse produto, como os portugueses fizeram com índios, né? Vai passando o doce na boquinha do índio e vai tomando a terra do índio, vai tomando, pronto. Dominou a região toda, né?
notem como parece que está acontecendo um movimento similar, né? Vai dando aqui uma televisão, né? Vai dando aqui um aspirador de pó, que é um robozinho, né? Um celular de maior tecnologia, ok? Um computador mais avançado, um TV Box. E aí, né? Você vai ficando feliz comigo, dependente, precisando comprar de mim, sempre querendo, né? Você não vai fazer voz ativa para outras coisas que eu quero, e aí eu vou comprando a sua terra para extração de minério, para produção de soja, para, né? E tal. Né? Imagino que vocês tenham chegado aí, né? Naquilo que sempre acontece com nós aqui, né? Com essa região aqui do planeta, região, né? Pois depois né? Ela ir mesmo aos olhos, né? Vamos botar aí que descoberta não, né? Mas quando ela foi aos olhos desses outros povos aí com mais exploração, com mais uso comercial, né? Ela sempre brilhou os olhos desses povos, né? Aqui o Tony está falando, ó, quem não gosta da Globo, não assista. Nem tudo da Globo é ruim e nem tudo é bom, mas é uma opção a mais. Temos poucos canais abertos nacionais. Né? Realmente é uma opção, né? Não... Pessoal, o que a gente fala, que eu, por exemplo, não gosto e não assisto. Eu até achei muito bem colocado aqui o Tony, né? Tenho as minhas questões, né? A minha questão realmente não é nem pela qualidade de produção, a gente sabe que a qualidade, né, a qualidade técnica, a produção, a competência da Globo, né, eu não posso negar, super competente. Ali quem vai assistir, né, vai se entreter, quem não vai assistir com um senso crítico mais apurado, ele vai se entreter e tal, né, vai ser levado por aquela narrativa toda, né, e aí fica a cargo né, de qualquer um, de cada pessoa, né? Fica a cargo de cada pessoa, né? Tem realmente as situações, né? Se eu fosse parar para analisar para vocês essas situações aí, a gente levaria muito tempo, ok? Pessoal, nós já vamos com quase 2 horas, né? Vou finalizar a live aqui, até porque depois eu vou precisar editar aqui no próprio YouTube para poder tirar um pedaço da live, né? Agradeço a participação de vocês. Tecnologia Digital está falando aqui, boa pergunta. Deixa eu ver se houve alguma outra pergunta. Será mesmo que a China irá dominar toda a potência do mundo? Não sei se é essa pergunta nem qual é o próximo tema, né? O Ingor, né? Não sei se essa pergunta. Será que a China irá dominar? Ainda bem que existe estização do bem. A Rússia já fez no passado. Basta o Brasil aumentar seu armamento, né? Nós temos algumas questões. Essa questão da China, né? Essa é uma questão bastante complexa. Nós só vamos entender. Olha, prestem atenção em 2 movimentos que estão acontecendo nesse momento, tá? O primeiro movimento é exatamente esse movimento em relação à Venezuela. Quanto mais rápido os Estados Unidos tomaram ou não alguma ação em relação ao governo da Venezuela, tá? A gente vai conseguir entender mais ou menos que rumo ele tomará em relação a outros países, tá? A questão Venezuela está bem complexa, ela envolve mais do que só o próprio Nicolás Maduro, tem um envolvimento econômico ali muito grande. Há um grande envolvimento essa questão China, Venezuela, Estados Unidos, tá? Perdão, me deu uma engasgada aqui. Deixa eu beber um pouco d'água. Assim como a China ela tem uma grande dependência da produção da soja brasileira, ela tem uma grande dependência da produção de petróleo da Venezuela e dos Estados Unidos. Juntando os 2 países, né, se eu não me engano, há ali bem acima dos 60% de produção de petróleo destinados ao consumo na China, né? O consumo da China dependeria ali na casa de 60%, um pouco mais, vindo ali entre Venezuela e Estados Unidos. Notem que há uma necessidade de energia para a China muito grande em relação a esse petróleo, inclusive muito da poluição do ar
feito por essa necessidade de queima de petróleo lá na China. Mas se os Estados Unidos eles intervêm realmente na Venezuela e fazem alguns acordos ali com a Venezuela, a China ela vai ficar numa situação complicada em relação a isso, porque com certeza uma das sanções, né, que os Estados Unidos conseguirá fazer, uma sanção branca, sem declarar que está fazendo uma sanção contra a China, é essa proibição de comercialização do petróleo da Venezuela e dos Estados Unidos. Aqui estão algumas informações sobre como escrever com certeza ou com certeza. De acordo com o meu celular, a forma correta é com certeza. Meu celular enlouqueceu. É uma locução adverbial composta então nós temos que ficar de olho nisso. A segunda... Tem a função de advérbio e pode ser substituída, onde por você exemplo, tá, meu filho? por certamente, tá no meu bolso. com certeza, certamente. O Google resolveu tomar parte aqui na nossa live. Bom, a segunda posição que a gente precisa ficar de olho é se realmente esses países que estão aliados, né, com os Estados Unidos, se eles terão coragem de fazer uma pressão ali bélica, né, uma pressão contra a China. Se eles não fizerem pressão nesse momento, vocês podem ter certeza que a China sim vai conseguir fazer a sua dominação em relação a muitos países do mundo, né? Europa, a China vai conseguir realmente fazer uma dominância. Notem que países como a Alemanha e a Itália, é dito que 30% da população lá, né, o peso populacional em relação à quantidade de pessoas, já está composto de 30% de chineses, né? E aí, o que leva a isso aí é um problema grande, realmente. Nós podemos chegar a isso aqui no Brasil, tá? Problema grande de quê? Né? O que eu quero dizer com problema grande? É um problema de substituição cultural, de substituição do povo, de um pelo outro, tá? Aí vocês precisam pesquisar, tal. Acho que colegas como o André já começariam a ficar nervosos com essa história aqui, né? Mas se não tomar uma posição, né, se não tomar uma posição bélica agora, nesse momento, se os países não tiverem coragem de fazer isso, você pode ter certeza que aí essa dominação chinesa ela vai acontecer, né? Nós teremos uma mudança do centro de poder, de poderio, né? Saindo dos Estados Unidos e indo para a China, tá? Bom, não vamos poder fazer uma análise mais apurada disso, né? Porque o YouTube ele realmente nos corta se a gente fazer uma análise apurada, mas é realmente um assunto interessante, ok? O Rossan, agricultor, está falando, na cidade que eu resido tem muitos chineses donos de lojas, pastelarias. Temos que ficar espertos e meter o dedo nas redes sociais contra a colonização dos Estados Unidos, China e países europeus do Brasil, né? Temos que ficar espertos e meter o dedo. Aqui o Rosan falando. Você está sendo vigiado, o celular está... não, meu celular ele dá sinal de vida a todo momento, né? Inclusive, eu já fiz alguns comentários, né? Haddock Show, né? Está engasgando, não é Corolla, não, né? Ó, espero que não, espero que não, né? Espero que eu possa ficar por aqui ainda fazendo live durante um tempo, né? Até o YouTube cortar todo mundo. Eu espero conseguir ainda ficar fazendo live aí durante um tempo ainda, né? Se Deus quiser, tá? Olha, mas eu desconfio que o interesse dos Estados Unidos na Venezuela ele vai um pouco além, né? É bom os brasileiros também ficarem de olho aí nessa movimentação. Essa movimentação militar, ela pode incluir o Brasil, né? Por isso nós precisamos ficar de olho. Porque, pessoal, notem, né? Ontem eu estava até vendo uma análise, jogo, tá? Existe um jogo aí, foi oferecido para mim jogar aí, que se vocês notarem no YouTube, o YouTube está muito tomado por publicidade de jogos, né? Já que as pessoas estão em casa, o YouTube está oferecendo ali, né, muito jogo online ali em publicidade para você ficar quietinho. Mas ontem apareceu para mim um jogo de, né, bélico aí mundial, né, de problema mundial entre os países. Notem que até nesse jogo o território brasileiro, nosso território brasileiro, ele permanecia como um território que deve ser intocado, tá? Ou seja, um território que ele não pode passar por destruições de guerra, destruições bélicas, tá? Por que não?
Porque o território onde nós estamos aqui, Brasil, uma parte interessante ali de alguns outros territórios que fazem divisa com o Brasil, eles são áreas no mundo altamente produtivas. Então o mundo ele depende desses territórios para a produção de comida, né? Se der ruim para ali, né, entre essas grandes potências, né, que estão lá mais ao norte, se der ruim para eles precisam do nosso território para a questão de sobrevivência. Então nós precisamos ficar espertos até nessas ações que estão sendo feitas ali em relação a, né, Venezuela, América do Norte, inclusive o México parece que ele está entrando ali num problema, né? O México ele está tentando botar o dedo ali para dizer alguma coisa, mas ele pode entrar num problema bélico grande, ok? Mas qual que é a ideia, né? Vocês vejam que há movimentação ali, né, nas potências do norte em relação a colocar alguns grupos em bunkers, né, fazer uma proteção maior. A gente sabe que muitos americanos nas suas próprias casas, eles têm nas suas próprias casas bunkers domésticos para uso pessoal. E, né, há muito tempo se diz no mundo que, né, nossa região amazônica ali e tal, ela é muito propensa para abrigar, né, ou para ser um local onde regiões destruídas por determinadas guerras, né, onde a população dessas regiões elas viriam ser abrigadas aqui nesses locais, recebidas nesses locais ali, principalmente nessa faixa ali amazônica, tá? Então nós precisamos prestar atenção se na realidade o interesse, né, dos países, desses países, não seria de alguma forma também abrigar, né, ou já garantir essas regiões ali para uma reciprocidade, né, ou talvez mesmo um uso ali sem pedir licença, né, para abrigar interesses deles depois de sofrer, né, nas suas determinadas regiões geográficas, sofrer com alguma guerra, já que a gente sabe que esses países eles têm armamento ali que pode destruir, né, pode levar aquela região a ficar ali dezenas, centenas de anos sem poder ser novamente habitadas, né? Ok? O Rosano está falando aqui, lutaremos com unhas e dentes para um Brasil, né, livre, soberano e tal, né? Nós precisamos de uma classe política que nos atenda, né, Rosano? O interesse nós como nação, né? Precisaríamos disso, né? Está cada vez mais difícil. Bom, pessoal, minha voz está falhando, tá? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Vamos voltar então no segundo momento, amanhã ou depois, fazer como eu fiz nessa live aqui. Eu vou colocar um aviso aí de live, né? Com pelo menos algumas horas de antecedência aí para que vocês saibam que vai ocorrer uma live aqui. Nós vamos falar sobre essa questão aí, né? Muita gente que assiste aqui o canal sempre teve essa necessidade de comprar diretamente produtos aí de sites chineses. Vamos falar dessa necessidade, se realmente há uma possibilidade ou não de boicote contra chineses, tá? Muito obrigado para vocês, que Deus abençoe aí todo mundo.